Bom, olá pessoal, professor André Alves aqui, e na aula de hoje eu vou apresentar alguns conceitos teóricos, né, algumas demonstrações aqui dos modelos associados a um amplificador do tipo coletor comum, né, que é essa topologia que está destacada aqui nessa figura. Né. Nessa figura, né, vocês podem ver aqui, né, que a gente tem aquela presença dos resistores R1 e R2, né, conectados entre VCC e o ground, né, com um ponto médio aqui na base. Né, e essa topologia ela é típica para fazer a polarização de base, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Né. Aqui na esquerda, né, a gente tem a nossa fonte de sinal, né, que possui aqui nesse modelo uma resistência interna, né, que pode ser ou não, né, relevante para o devido projeto, dependendo dos valores, né, de magnitude dessa resistência RS, tá certo? E aqui a nossa carga RL, né, que é onde de fato a gente vai ter a nossa tensão de saída, né, a gente vai ter aqui o nosso valor de tensão VO, que é onde a gente quer de fato obter o nosso sinal na saída do amplificador. Ok? Outro comentário, né? Já deixar aqui comentado que os capacitores presentes aqui nesse modelo, né, o CI e o CO, né, são os ditos capacitores de acoplamento. Eu já fiz um vídeo comentando sobre esses capacitores, a relevância desses capacitores para os amplificadores e como que se faz o projeto desses capacitores para escolher uma determinada banda passante e frequência de corte, né, por consequência, para um determinado sistema. Né? Então, deixar um card aqui na descrição, um card aqui no vídeo, né, e os links ali na descrição. Tá bom? Então, beleza. Né? Dito isso, agora a gente pode passar então para modelagem, né, do amplificador. E como, né, toda topologia de amplificador estudada aqui em eletrônica, a gente vai dividir essa análise, esse estudo, né, em análises. Né, começando pela análise CC, ou de polarização, e depois passar para a análise CA. Né, e isso, obviamente, a gente faz através do princípio da superposição. Né, ou seja, a gente liga uma fonte de tensão e desliga a outra, né, e depois liga a que foi desligada no primeiro caso e desliga a que estava ligada no primeiro caso. Então, vamos lá. Né? Fazendo isso, vamos estudar aqui o que acontece com esse amplificador quando a gente tem a análise de polarização. Né? Ou seja, quando a gente liga a fonte de tensão CC, né, e desliga a fonte de tensão CA. Lembrando que, né, os capacitores que estão colocados aqui, né, capacitores de acoplamento, que eu já comentei, né, em outros vídeos, para uma operação CC, né, aquela impedância do capacitor ZC igual a 1 sobre J ômega C, né, quando a frequência aqui ela tende para zero, e portanto eu opero aqui, né, num caso CC, o módulo dessa impedância ele tende a infinito, né, ou seja, como se ele fosse um circuito aberto. Né. Então, nessa análise de polarização CC, os capacitores são abertos e aí o circuito reduzido é como mostrado aqui na figura. Tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode escrever aqui para esse circuito, né, é como que a tensão de base ela se comporta em função dos parâmetros. Né? A minha tensão de base ela basicamente vai ser um divisor resistivo, né, devido a R1 e R2 com alimentação VCC. Né? Ou seja, a minha tensão de base ela vai ser R2 sobre R1 mais R2, que multiplica o meu VCC. Tá certo? Só que isso só é verdade, né? Isso só é verdade se eu tivesse ali um equivalente série exato, né, entre R1 e R2, ou seja, se a mesma corrente aqui percorresse os dois. Né? Só que não é bem verdade, né? Porque existe uma corrente que entra aqui no transistor, né, entra pela base, e esse equivalente não é exatamente, né, o equivalente série. Né?
Porém, existe uma aproximação que a gente pode fazer para garantir que essa hipótese, né, seja válida. Né? E qual é essa condição? Né? Na verdade, não é uma aproximação, é uma condição. Né? Essa condição é que, né, a minha resistência R2, né, ela seja muito menor do que toda a resistência que está sendo vista ali da base, né, para dentro do transistor BJT. Né? Ou seja, o nosso valor de resistência R2, né, ele tem que ser muito menor do que a resistência vista a partir daqui, né? Do que essa resistência vista a partir daqui em relação ao ground, tá certo? E quanto é que vale essa resistência vista, né, daqui em relação ao ground, né? Essa resistência vista, né, da base para o ground, né, se a gente olhar aqui no emissor, né, a gente teria uma resistência RE, teria também uma resistênciazinha Rzinho, né, do modelo do BJT, né, naquele modelo incremental do BJT, a gente tem aqui, né, uma resistênciazinha RE, né, e a resistência que a gente tem visto aqui da base, né, até o ground seria esse Rzinho mais o RE, porém a gente tem que passar do emissor para a base, né, aquela técnica conhecida como reflexão de impedância. Né? Se você não está lembrado sobre essa técnica, eu vou deixar também uma referência aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Então, a minha resistência R2, né, tem que ser muito menor do que a reflexão dessa resistência toda vista da minha base, que vai ser beta mais 1, que multiplica Rzinho mais RE. E normalmente o Rzinho ele é desprezível em relação ao RE. Né? Então, essa expressão aqui, né, ela é aproximadamente beta mais 1 RE. Tá certo? Então, garantindo que R2 seja muito menor do que beta mais 1 RE, o divisor resistivo, né, o divisor de tensão ali na base, ele é satisfeito. Né, e a gente pode utilizar essa fórmula para poder calcular a tensão de base. Tá certo? Outro detalhe, né, é que por definir aqui a tensão da base, né, a gente também define uma outra tensão aqui no circuito, né, garantindo que o transistor ele está operando, né, na região ativa. Né. Qual que é essa tensão? Né, a gente sabe que quando o transistor aqui, né, ele opera na minha condição, minha região ativa, né, a junção base-emissor, né, ela é polarizada com uma tensão de aproximadamente 0,7, né? 0,7 volts, né? Aproximadamente 0,7. Então, a minha tensão de emissor, né? Se eu for desenhar aqui a minha tensão de emissor, o meu VE, né? A minha tensão de emissor, ela vai ser igual à minha tensão de base menos o 0,7, né? Então, a gente tem aqui a minha tensão de emissor definida. Né? Então, se eu defino a minha tensão de base, eu também defino a minha tensão de emissor por consequência, né? Considerando que, obviamente, o meu transistor estaria operando na região ativa. Ok? E feito isso, né, definindo aqui então uma tensão de emissor, a gente também define agora uma outra grandeza, né? um outro parâmetro, né? Que é a minha corrente, né? A minha corrente de emissor. A minha corrente de emissor, ela vai ser a tensão de emissor dividida pela minha resistência, né, RE. Então eu também defino a minha corrente RE por consequência. Tá certo? Beleza? E depois dessa definição de IE, né, a gente também define, consegue definir agora as demais correntes, né? Por quê? Porque a corrente C, né, a corrente de coletor, ela vale beta vezes a corrente de base, né? E a corrente de emissor, ela vale beta mais uma vezes a corrente de base, né? Então, necessariamente, se a gente define a minha corrente de emissor, a gente define, né, a minha corrente de base, que vai ser a corrente de emissor dividida por beta mais 1. Certo?
E aí, como consequência, né, a gente também define a corrente de coletor, né, que é beta e B. Certo? Vale lembrar, né? Lembrar não, né? Vale notar, né, que a minha tensão de base ela é encontrada pelo divisor resistivo, a minha tensão de emissor ela é definida porque ela depende da tensão de base, né? Então também já foi encontrada. E a minha tensão de coletor, né? O meu VC, ele nesse caso vale o próprio VCC por conta da topologia, né? Ou seja, a tensão de coletor ela já é dada, né? Já é conhecida, né? E vale a própria tensão de alimentação do circuito, né? Tensão CC de alimentação do circuito. Tá claro? Então, com esse formulário aqui, né, a gente tem acesso a todas as grandezas CC, ou seja, todas as grandezas de polarização do meu transistor BJT para essa topologia, né? Uma vez que eu tenha aí os componentes definidos, né? R1, R2 e RE, tá certo? E a tensão de alimentação, obviamente, né? O VCC. Ok? Beleza, né? Então daqui a gente consegue então fechar a análise de polarização ou análise CC desse circuito, né? Vale lembrar aqui também que o beta, né? O parâmetro beta é o ganho de corrente, né? Ganho de corrente CC, que é encontrado aí na folha de dados do componente, né? Geralmente na folha de componente de dados você vai encontrar esse parâmetro e ele lá é denominado HFE, né? Então o beta, até colocar aqui um parênteses, né? O beta, né, que é o nosso beta CC, né, ele é o que vocês vão encontrar ali como HFE, né, na folha de dados do componente do BJT, né, a ser utilizado, que é da ordem aí de, né, centenas, né, ou muitas dezenas ou até milhares de unidades, tá certo? Então, ou seja, um valor significativamente grande, né, ou seja, muito maior que 1, né? Tá bom? Beleza. Então com isso a gente fecha a nossa análise de polarização, né? Fechando a análise de polarização, ou análise CC, né? Agora a gente pode passar para a análise CA. Na análise CA, né? Na análise CA, aqueles capacitores que a gente tinha de acoplamento, né? A gente vai trabalhar com frequências aqui que sejam significativamente grandes, né? Obviamente que não precisa ser algo do tipo infinito, né? Não existe isso, né? Mas aqui a gente vai fazer só uma ilustração para mostrar o que o capacitor, como o capacitor se comporta, como o capacitor de acoplamento se comporta para essas frequências elevadas, né? Nesse caso, para uma frequência elevada, né? A impedância do meu capacitor, né? 1 sobre Jωc, quando o ômega ele cresce, né? A minha impedância ela decresce. Então, se o ômega tende para infinito, a impedância tende para zero, né? Ou seja, agora nesse caso ele é um curto-circuito, né? Ele é um curto-circuito. Tá certo? Então, aqui a gente modela os capacitores, né? Representa eles como curto-circuitos. Lembrando que, como é uma análise CA, a fonte CA está ligada e a fonte CC agora ela está desligada, né? Ou seja, a fonte CC foi para o ground, né? Beleza? Ok? Dessa figura que a gente tem aqui na esquerda, né, a gente já consegue visualizar, né, dois parâmetros importantes para o amplificador, né, que são as resistências de entrada, o RI, né, o RI, e a resistência de saída, o RO, né. São dois parâmetros importantes aí para um amplificador, né. Vou comentar sobre isso daqui a pouco, né. O que é essa resistência de entrada, né, em termos de circuito, né? É basicamente a resistência que eu vejo, né, entre esses dois terminais aqui de entrada do amplificador, né? E como que eu calculo essa resistência? É basicamente, né, calcular o resistor equivalente visto através daqueles dois terminais, né, olhando para dentro do circuito, né? De uma maneira bem simples, né, seria essencialmente calcular a resistência que eu tenho, né, desse ponto elétrico aqui de cima, né, até o ground, né? Ou seja, são todas as formas que eu consigo ir por resistências até o ground, né?
né? E quais são as formas que eu tenho para ir para o ground, né, a partir desse circuito? Né, deixa eu apagar ali o vermelho dos resistores, né, e vou representar agora nas resistências do próprio circuito, né? Então a gente pode ir por R1 até o ground, a gente pode ir por R2 até o ground, então eu já teria, né, de cara, né, já vou escrever aqui, né, eu teria RI igual a R1 paralelo com R2, já no mínimo já teria isso, né, que são dois caminhos que eu tenho aqui para ir do ponto elétrico até o ground. Só que eu tenho um outro jeito também de ir pro ground, né? Eu tenho outro jeito de ir pro ground, que é por aqui, né? Eu entro por aqui e posso ir tanto por RE quanto posso ir por RL. Tá certo? Lembrando que, né? Aqui eu também tenho aquele resistorzinho, né? Eu também tenho aquele resistorzinho, o Rzinho, né? Do modelo incremental aí do transistor bipolar de junção, né? Que modela o comportamento aí da junção base-emissor, né? Comportamento, né, que um diodo também tem, né? Tá certo? Então a gente já tem o R1 paralelo com o R2, né? Visto aqui da base. E percebam que a gente vai passar por um Rzinho e depois a gente vai passar por um RE ou RL, né? Porque na verdade eles estão aqui em paralelo, né? Eu tenho esse ponto elétrico aqui, e aí eu posso ir depois desse ponto elétrico, tanto por RE quanto por RL. Né? Então eu teria no mínimo RE em série, né, com o paralelo de RE com RL. Só que percebam o seguinte, né? Vou escrever aqui do lado, né? Ficar didático. RE mais Rzinho, né, mais RE paralelo com RL. Só que percebam o seguinte, né? Esses resistores aqui, o Rzinho, o RE e o RL, né? Eles estão aqui na região onde está o emissor, né? E a gente está calculando uma resistência vista da base, né? E aí a gente tem que fazer, então, aquela técnica de reflexão de impedância, né? Onde tem maior corrente, né? Que é no emissor, né? Beta mais uma vez a corrente de base. A resistência é vista... a resistência é menor, né? E vice-versa. Se eu estou na base, onde a corrente ela é beta mais uma vez menor, né, do que a corrente de emissor, a resistência ela é beta mais uma vez maior, né? Ou seja, eu tenho mais resistência para ter menos corrente, né? Então aqui eu vou ter aquele fator beta mais 1, né, para fazer a reflexão de impedância. Tá certo? E aí eu tenho aqui, né, a expressão da minha resistência de entrada, né, o meu RI, minha resistência de entrada do amplificador. Ok? Beleza? Vou apagar aqui os tracinhos vermelhos. Agora a gente vai calcular a resistência de saída. Calcular a resistência de saída, o meu RO. Né? Meu RO. O que é o meu RO? Né? É a resistência que eu vejo aqui da saída, né? Ou seja, a partir deste ponto elétrico aqui, né, em relação, no caso é o ground, né, desse ponto aqui em relação ao ground para dentro do amplificador, né, ou seja, eu estou aqui de fora, né, e estou olhando esse ponto para dentro do amplificador. Quais são as formas que eu tenho para ir para o ground por resistências, olhando aqui para dentro do amplificador, né? Eu tenho o próprio RE, então de cara eu já tenho o meu RE, né? Eu consigo ir para o ground pelo RE. E eu tenho um outro caminho, né? Eu consigo ir por Rzinho e depois eu chego aqui na base, onde eu posso ir por R1, por R2 e também por RS, né? Lembrando que quando a gente calcula um resistor equivalente visto, né, através de dois terminais, a gente desliga, né, as demais fontes independentes, seja de tensão ou seja de corrente, né? Fonte de tensão independente, né? Como é o caso dessa fonte CA aqui, ela vira um curto-circuito, né? Então eu iria por RS até o ground. E se tivesse ali uma fonte de corrente, né? Fonte de corrente desligada, ela vira um aberto, né? Tá certo? Então eu tenho o RE,
para ir para o ground direto aqui, né? E aí eu tenho outras formas, né? Eu tenho um paralelo com o meu Rzinho que já está aqui, né? Vou colocar aqui um colchete, o meu Rzinho que está aqui, né? E aí eu tenho várias outras possibilidades quando eu chego aqui na base, né? Várias outras possibilidades que eu tenho aqui na base. Eu tenho ou por R1, ou por R2, ou por RS, né? Então eu tenho R1 paralelo com R2, paralelo com RS, né? E aí a gente tem que lembrar de mais um detalhe. Como eu estou calculando a minha resistência de saída vista da região onde se encontra o meu emissor, né? O meu emissor está aqui, né? Como eu estou calculando a minha resistência vista através do emissor, e essas resistências que estão aqui, né, o R1, o R2 e o RS, elas estão na base, eu tenho que também fazer a reflexão de impedância, só que agora ao contrário, né? Ao invés de ir do emissor para a base, eu tenho que ir da base para o emissor, né? A região onde tem maior corrente é onde tem menor resistência. Então agora a gente tem que dividir por beta mais 1. Né? Dividir por beta mais 1. Então aí a gente tem a nossa resistência de saída do amplificador. Tá certo? Então aí a gente consegue calcular a resistência de entrada e a resistência de saída para esse amplificador. Tá bom? E aí tem mais uma grandeza que é importante a gente conseguir calcular, né? Na análise CA. Qual que é essa grandeza? Né? A gente quer calcular o nosso ganho de tensão AV, né? O que é o AV? É a tensão de saída pela minha tensão de entrada, ou tensão de sinal, né? Desse amplificador. Tá certo? E aí, onde é que está essa tensão de saída, né? Essa tensão de saída, ela se encontra aqui na minha carga, né? É o meu VO. E a minha tensão de entrada, ela é o meu VS, né? Ela é o meu VS aqui. Tá certo? Na verdade, essa não é a tensão que de fato entra no amplificador, né? Mas é a tensão da fonte de sinal que a gente tem nesse circuito, né? E a gente vai falar inclusive disso agora, né? Porque para calcular essa relação VO sobre VS não é tão trivial assim para fazer a olho, né? Para fazer no olho. Como que a gente faz para obter essa relação? Para obter essa relação, né, eu vou utilizar aqui de uma outra figura, substituindo o modelo ali do BJT pelo modelo incremental, né? Onde eu tenho aqui, né, era o modelo no fundo que a gente já estava utilizando, né, mas agora com a representação geral do circuito, né? Aquela resistência Rzinho entre base e emissor, né, a fonte de corrente beta e B aqui no coletor. E o resto do amplificador é a mesma coisa, né? Não mudou nada. Tá certo? Mas vamos lá, como é que eu calculo o meu VO, né, em relação ao meu VS? Bom, antes de calcular o meu VO em relação ao meu VS, né, que eu preciso fazer? Né? O que eu preciso fazer? Eu vou denominar uma tensão aqui, né, que eu vou chamar de tensão VI. Né? No fundo é a tensão que aparece ali na base, né? Mas eu vou chamar de VI. Aqui, né? A gente vai entender por quê. Né? Se eu conhecesse essa tensão VI, né, se essa tensão me fosse dada, né, como que eu calcularia a minha tensão VO sabendo a minha tensão VI? Né? Fica muito fácil, né, porque se eu sei a minha tensão VI, que no fundo é a mesma tensão desse ponto aqui em relação ao ground, né, a minha tensão VO ela é literalmente um divisor de tensão resistivo, né, desses resistores que estão aqui em relação a esse ponto. Ou seja, né, eu vou escrever aqui que o meu VO, né, ele é igual a RE paralelo com RL sobre Rzinho mais RE paralelo com RL, que multiplica o meu VI, né? Tô partindo do princípio que eu conheço o VI, não conheço, né? Já vamos chegar nisso. Mas se eu conhecesse o meu VI, a minha tensão de saída aqui seria literalmente o divisor resistivo, né? Eu tenho um paralelo aqui de RE com RL, que estão nos mesmos terminais elétricos. E aí tem o resistor total, né? Que é a soma, né? O Rzinho com esse paralelo. Então, é encontrado de forma relativamente simples, né? Porém, eu não conheço, né, o valor de VI. Né? Eu não sei quem é VI.
Como que eu sei quem é VI? Agora sim a gente tem que voltar para o conceito do amplificador, da resistência de entrada dele, né? Vamos redesenhar essa região que está aqui do amplificador, né? Vamos redesenhar essa região que está aqui, né? Vamos redesenhá-la. Essa região, ela pode ser redesenhada com a fonte de tensão aqui, a resistência RS da fonte, né? Aqui eu vou para o ground. E aí, a partir deste ponto elétrico que eu tenho aqui, eu vejo uma resistência RI entre este ponto e o ground, né? Ou seja, é a mesma coisa que eu desenhar esse circuito que está aqui, onde esta resistência vale RI, né? Tá certo? E esta tensão que está aqui, ela vale, né, VS, né? Tá certo? O que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto é que vale a tensão VI, né? Que é exatamente a tensão deste ponto elétrico que está aqui, né? Esta tensão aqui, em relação ao ground, né? E no fundo, esta é a tensão que entra no amplificador, né? Percebam que olhando essa figura, a tensão que entra no amplificador, ela depende, né? Depende da minha resistência de entrada em relação à tensão, em relação à resistência da fonte, né? Ou seja, existe uma relação aqui entre essas grandezas. Qual que é essa relação, né? Essa relação também é muito simples, né? Ela pode ser obtida por um divisor de tensão, do mesmo jeito, né, que as outras análises. Então a minha tensão VI, né, eu vou botar até em outra cor aqui, né? A minha tensão VI, ela vai valer, né, RI sobre RI mais RS, que multiplica o meu VS. Tá certo? Então a tensão de entrada do amplificador, a tensão que de fato entra no amplificador, que eu precisava dela, né, aqui na expressão de cima, ela é simplesmente calculada por um divisor, por um divisor resistivo, né? Uma vez que eu conheço a resistência de entrada do amplificador, né? Quem que é a resistência de entrada do amplificador? Né? É essa relação aqui de cima, né? R1 paralelo com R2, paralelo com beta mais 1, Rzinho mais RE paralelo com RL. Né? Então eu já conheço ela, não vou nem escrever ali, tá? A gente já conhece ela, tá ali no quadrinho anterior. Vou deixar ela aqui indicada. Tá certo? Então beleza, agora eu conheço o VI em relação ao VS. Vou substituir, né? Eu vou substituir esta relação. Vou jogar esta relação aqui no meu equacionamento. Né? Então, reescrevendo aquela equação ali de cima, né, a minha tensão VO, ou seja, a tensão de saída do amplificador, ela vai ser RO, RE paralelo com RL, sobre Rzinho mais RE paralelo com RL, vezes o VI. E quem é o VI? É o RI sobre RI mais RS vezes o VS, né? E esse VS eu vou logo colocar aqui para trás, né? Vou colocar aqui logo no primeiro membro, né? O que é essa equação? É exatamente, né? É exatamente o meu ganho de tensão, né? Esta equação é exatamente o meu ganho de tensão AV. É exatamente o meu ganho de tensão AV. Onde o RI, ele vale, né, ele é encontrado por aquela equação que a gente determinou no quadrinho anterior, né, que eu não vou substituir aqui para não ter que escrever mais do que eu preciso. Né. Olhando essa expressão, né, a gente pode até fazer uma simplificação, né, porque esse Rzinho que está aqui, né, esse Rzinho, vou botar ele aqui em verde, né, esse Rzinho, quanto é que vale esse Rzinho? O Rzinho, né, ele é uma característica, né, que a gente modela como resistor, né, naquela junção base-emissor, que vale VT sobre E, né, tensão térmica, né, que depende da temperatura, né, por IE, que é a tensão, que é a corrente de emissor, né. Essa resistência Rzinho, né, para valores práticos e pontos de operação típicos, né, considerando que o projeto do amplificador está sendo feito de uma forma correta, ela é muito menor, ou deve ser muito menor, do que o RE paralelo com RL. Né? Deve ser muito menor do que o RE paralelo com RL.
Então essa expressão aqui do meu amplificador, do ganho de tensão, né, ela pode ser ainda mais simplificada fazendo o REzinho muito menor do que o RE mais RL, que o RE é paralelo com o RL. Né? Fazendo isso, a gente encontra que o ganho de tensão ele é aproximadamente dado por, né, se eu fizer essa aproximação, o REzinho muito menor que o RE paralelo com o RL, esse denominador, né, ele vai tender a RE paralelo com a RL, que vai cortar, né, com o numerador. Então, o meu ganho AV, né, ele é muito próximo do RI sobre RI mais RS. Tá certo? Ou seja, aquela parcela ali, né, o primeiro termo, né, o primeiro quociente, ele é muito próximo de 1, né? O primeiro termo é muito próximo de 1. Entretanto, obviamente, vocês podem utilizar aquela expressão ali caso queiram um resultado mais exato, né? Mas, via de regra, vocês podem fazer essa aproximação aqui, que é válida. Tá certo? De cara, vocês percebem, né, que o ganho de tensão desse amplificador, né, esse ganho de tensão, ele é sempre menor do que 1. Né? É uma relação, né, é um quociente de RI por RI mais RS, então isso aqui sempre vai ser menor do que 1. Tá certo? Sempre vai ser menor do que 1. Então esse ganho aqui do amplificador, né, é um ganho tal que a tensão de saída é menor em amplitude do que a tensão de entrada. Né? Percebam que esse ganho ele é positivo, né? Ele é positivo, então a tensão de saída ela vai ter a mesma fase da entrada. Né? Ela vai ter a mesma fase da entrada, porém ela vai estar com amplitude reduzida. Né? Então se a gente for fazer um gráfico aqui, né, dessa relação, né, vou fazer um gráfico aqui rapidamente, né? Se a gente for fazer um gráfico aqui desta representação, né, e aqui vou colocar aqui a minha tensão de entrada, né, a minha tensão de saída, ela vai ser exatamente essa tensão aqui, porém com uma amplitude reduzida. Né? Então a gente vai ter aqui uma amplitude reduzida. Né? Obviamente não está a escala aqui, né? Mas só para dar uma ideia aí de como é que é essa relação, né? Entre a minha tensão de entrada, né, da minha fonte, o VS, e a minha tensão de saída, né, do meu sinal de saída, do que é o meu VO. Tá certo? O VO ele é menor em amplitude do que o VS, né, porque o ganho é menor que 1. Bom, então era basicamente isso, né, que eu queria comentar aqui sobre um amplificador coletor comum. Então é isso. Ficamos por aqui por hoje, né, e se tiverem quaisquer dúvidas, podem colocar aqui nos comentários. Então é isso. Até a próxima.